eu sou a Jurema e essa é a minha cozinha. Eu sou personal chef, especialista em sabores do Para hoje eu escolhi um prato especial, um ingrediente super típico de Portugal, o bacalhau. E o prato escolhido foi bacalhau à Zé do Pipo. Vem cozinhar comigo! O primeiro passo para a gente ter um delicioso bacalhau é escolher o bacalhau e fazer a dessalga. Eu deixei aqui nos materiais algumas instruções sobre como você faz para escolher ou o bacalhau dessalgado ou o bacalhau salgado e fazer essa dessalga, tá? Da forma mais correta e que vai aproveitar melhor o sabor do bacalhau. Bom, o meu já tá prontinho. Eu vou deixar aqui algumas imagens de quando eu fiz e algumas dicas importantes antes da gente ir para o próximo passo da receita. O primeiro passo para dessalgar o bacalhau é lavar as postas, né, tirar o excesso de sal e colocar elas numa vasilha preferencialmente com bastante espaço, porque quanto mais água, melhor vai ser essa dessalga do bacalhau, tá? Vai cobrir as postas com bastante água até o topo, até ela deixar completamente coberta. Essas postas, elas ficaram 4 dias para fazer um processo completo de dessalga. Então você vai me dizer: "Nossa, mas precisa de 4 dias, que exagero". Depende muito do tamanho da posta e da quantidade de vezes que você troca essa água. 3 pontos muito importantes são: colocar muita água, a água sempre gelada, tá, que é para eu não estragar o bacalhau, e fazer várias trocas. Quanto mais vezes você troca, melhor é a qualidade da sua dessalga. E como que você vai saber se o bacalhau já está dessalgado, se já está pronto para usar? Uma dica interessante é você experimentar a água do bacalhau. Ela vai estar com muito pouco sal quando o bacalhau já estiver no ponto para ser usado. Uma dica que eu costumo sempre utilizar é, sempre que eu troco a água do bacalhau, eu levo para a geladeira também uma vasilha de água, porque assim que eu for trocar a água do bacalhau, eu já tenho água gelada para colocar na vasilha dele novamente. Bom, agora antes de começar realmente a nossa receita, é importante ressaltar que o bacalhau à Zé do Pipo é uma receita tradicional portuguesa. E assim como receitas tradicionais do nosso país também, como a feijoada, existem várias versões. Então vamos para os ingredientes. Bom, a primeira fase, nós vamos precisar de leite, louro, alho, o bacalhau, e depois nós vamos precisar das batatas, porque nós vamos fazer um purê com elas, as cebolas que nós vamos refogar, e aí você vai olhar e falar assim: nossa, precisa disso tudo de cebola? Precisa sim. Se é um prato português, precisa de cebola. E depois nós vamos fazer uma maionese. Para maionese nós vamos precisar de um ovo e uma gema, óleo, mostarda e limão. As azeitonas são para decorar. Nosso primeiro passo vai ser cozinhar o bacalhau, tá? Para isso, nós vamos usar uma técnica em que o bacalhau ele não ferve, tá? Então, nós vamos colocar leite na panela, aproximadamente 1 litro de leite, vai depender do tamanho das suas pastas, tá? Tem que cobrir o bacalhau. Eu vou colocar ele aqui, depois eu vou terminar de cobri-lo. Cobrir o bacalhau com leite e aí nós vamos levar ao fogo até ferver. Assim que ferver, desliga o fogo e espera 5 minutos, tá bom? Nesse leite, junto com o bacalhau, nós vamos colocar também o louro e um dente de alho. Pode colocar ele inteiro, tá? Pra saborizar. Se na hora de dessalgar ainda ficou um pouquinho de sal no bacalhau, essa receita é excelente porque ela termina de tirar na fervura do bacalhau, tá bom? Então, vamos destampar. Começou a ferver, desliga o fogo. Depois de 5 minutos, já vai estar pronta as postas cozidas. Então, você vai colocar eles numa vasilha onde a gente vai montar depois o prato de bacalhau, tá? Bastante cuidado para tirar da panela, porque às vezes a posta fica um pouquinho mole. Se você preferir, você pode também tirar as lascas do bacalhau e colocar no centro da vasilha, tá? Essas lascas, elas ficam tão saborosas quanto, e a vantagem é que você já tira as espinhas do peixe também. Bacalhau, já com os sabores do bacalhau e dos temperos, nós vamos cozinhar a batata.
Então o que eu tô colocando aí agora, que tá escondido um pouco na minha mão, são os pedaços de batata pra gente fazer o purê, tá? Nós vamos cozinhar nessa panela. Só que uma dica de amigo, o leite ferve e sobe, então faça numa panela grande para que você não tenha problema de derramar esse leite enquanto ele estiver cozinhando as batatas. Bom, então agora nós vamos fazer a maionese, tá? Que vai por cima do bacalhau. Bom, a receita básica de maionese, né? É um ovo e uma gema, um pouquinho de mostarda pra gente aromatizar nossa maionese, assim. O suco de um limão, tanto para dar sabor quanto para ajudar a emulsificar melhor a maionese. Uma pitadinha de sal. E agora nós vamos começar a bater e colocar o óleo, tá? Antes, eu queria dar algumas sugestões sobre a maionese, tá? O clássico dela é o que nós vamos fazer agora. Mas você também pode aromatizar essa maionese com alguns ingredientes, como por exemplo um pouquinho de páprica, um pouquinho de açafrão e no meu caso eu vou utilizar um pedacinho de alho. Você pode usar o alho normal, só que o alho normal tem que ser um pedaço bem pequenininho mesmo, senão ele fica muito forte. Aqui eu vou utilizar 2 dentes de um alho confitado. Ou seja, ele foi cozido a uma baixa temperatura, então ele tem uma acidez e um sabor muito suave, que vai dar um gostinho especial por cima dessa maionese, tá bom? Quer dizer, um gostinho especial nessa maionese que vai por cima do bacalhau. E vamos começar a bater. Olha como a maionese ficou firme, ó, bem firme, consistente, que fica bem legal no nosso prato. As batatas estão cozidas, então agora é hora de amassar. Bem simples, só amassar e você já vai ter o purê. Ela já vai estar cremosa por conta, o leite já vai trazer uma cremosidade para esse purê aqui. E um sabor delicado. Agora nós vamos para o último passo antes de montar o prato, que é refogar a cebola. É só dar uma refogadinha, colocar a cebola na panela, deixa ela ir murchando devagarzinho. E se você é como eu que gosta de um pouquinho de vinho para dar um sabor, pode colocar um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo. E deixa ela ir murchando. O ponto dela é quando ela tá bem refogada, mas sem estar torrada, ela tá só levemente dourada. Esse é o ponto. Agora nós vamos montar o prato para levar ele pro forno, tá? Pode acontecer do bacalhau soltar um pouquinho de leite na vasilha que você vai montar, tá? Por quê? Porque você tirou do leite, deixou de escorrer um pouquinho e colocou aqui. Então, mas se soltar não tem problema. É só vir com papel toalha, né, aqui em volta e tirar o excesso, tá? Se ficar um pouquinho de leite no fundo também não tem problema nenhum, ok? Vamos só tirar o excesso. Primeiro passo vai ser colocar o purê de batata. Nós vamos acomodar o purê de batata ao redor desse bacalhau. Isso mesmo, ele vai ficar todo em volta. Não amassa muito o purê, assim, não amassa muito o purê para ele não ficar cuidado para não amassar demais o purê e ele ficar muito duro, tá? Muito solado, muito compactado. Mas só acomodar mesmo em volta do bacalhau. Depois nós vamos dar uma organizada. Vamos já, vamos, né? Depois vamos agora. Vamos deixar esse purê mais bonitinho, né? Vamos passar aqui um garfinho. Não é pra apertar, não é pra apertar. É só pra desenhar e deixar ele mais bonitinho.
cima do bacalhau nós vamos colocar a cebola. Bastante cebola mesmo. Deixa eu colocar bastante. Isso aqui. E agora, por cima dessa cebola, nós vamos colocar aquela maionese que nós fizemos, que ficou sensacional. Precisa de ajuda de uma outra colher. Essa aqui não precisa de uma camada. Tá bem? Cobrir toda a maionese, nós vamos cobrir toda a cebola. Nosso bacalhau está pronto para ir ao forno. E essa é a carinha do nosso bacalhau. Ele fica douradinho aí na parte onde a gente passou a maionese e o restante fica bem branquinho. É desse jeito mesmo. E na hora de servir, você vai sempre colocar um pouco do purê de batatas, mais um pedaço da posta ou das lascas com a cebola e a maionese por cima. O sabor tá em todo esse bacalhau. É muito bom. E enquanto eu aproveito meu bacalhau, aproveito para agradecer a sua presença nessa receita e espero que você se delicie com os sabores do bacalhau Azé do Pipo. Te vejo no Instagram, hein? @cozinha da Jurema.